Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para a palavra de hoje? A palavra de hoje está em Lucas 16, a parábola do administrador desonesto, amém? Diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse: eu andei ouvindo uma coisa a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que é que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo ao meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente e escreva 50. Para o outro perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Até aqui, amém? Jesus estava contando uma parábola sobre administração. Amado, eu nunca falei sobre isso em nenhum dos meus vídeos, mas acredito que no abrir a Bíblia, Deus me levou a ler essa parábola. É porque Ele quer nos orientar em alguma área da nossa vida. Jesus disse que tinha um homem que era muito rico e esse tinha um administrador que era desonesto. Mas olha, ele ficou sabendo que o patrão ia despedir ele, porque ele estava desperdiçando os bens do patrão. Aí o administrador pensou com ele: e agora o que é que eu vou fazer? Porque eu não tenho coragem de mexer com a roça. E outra, eu tenho vergonha de pedir esmola. Quer saber? Eu vou procurar todas aquelas pessoas que devem ao meu patrão e vou diminuir, né? Vou abaixar a conta deles, porque eles vão ficar satisfeitos comigo. E aí, quando eu tiver faltando em necessidade, essas pessoas vão ter gratidão comigo. E elas vão me receber em sua casa, vão me alimentar, vão me ajudar. Então elas vão reconhecer que lá atrás eu fiz algo por elas, e elas lá na frente, quando eu estiver precisando, sem emprego, eu vou ter aonde ficar. E Jesus, ele elogiou. Ele disse assim: e o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. E Jesus continuou: as pessoas desse mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Ou seja, as pessoas do mundo, por mais que elas façam as coisas por interesse, por mais que elas trabalhem com a desonestidade, elas pensam no futuro. Mas as pessoas de Jesus Cristo, as pessoas que são salvas, elas não se preocupam. Elas não se preocupam com o dia da manhã. Elas não se preparam para o dia da manhã. Tudo que Deus coloca nas mãos dela, na mesma hora, escoa pelos dedos, porque elas não têm esperteza. Elas não se preocupam com o que vai lhe acontecer no futuro. E isso é uma lição para nós hoje. Isso é uma lição que Deus está nos deixando hoje. Se preocupe com o seu futuro, se preocupe com o dia da manhã, se preocupe se você cair numa doença, quais amigos que você tem que te ajudarão? Ele diz assim no versículo 9, por isso que eu digo a vocês, usa a riqueza deste mundo para conseguir amigos. Então o que ele está dizendo? Esse homem falou: quer saber? Eu vou usar
Eu vou usar de astúcia para conseguir amigo, para depois que eu tiver necessidade, eles me ajudar. Existem pessoas assim. Aí Deus diz assim que as pessoas das trevas são mais astutos e mais espertos do que os filhos da luz. Por quê? Porque as pessoas desonestas, as pessoas das trevas, elas usam as pessoas da luz. Muitas das vezes elas usam aquilo que Deus tem nos dado para o seu próprio bem. Elas usam as suas espertezas para se dar bem no futuro, para se dar bem na vida. E já quando Deus coloca as riquezas nas nossas mãos, nós não sabemos administrar. Nós não sabemos o que lidar com ela. Esse administrador era preguiçoso. Ele falou, eu não tenho coragem nem força de ir para a roça. E eu tenho vergonha de pedir esmola. Então, quer saber? Eu vou usar o que não é meu, que é do patrão. A dívida não era dele. As pessoas deviam ao patrão dele. Ele falou, eu vou usar o que não é meu para lá na frente as pessoas terem gratidão comigo. Ou seja, ele estava prendendo aquelas pessoas, aqueles devedores, com a sua gratidão por algo que nem era seu. Ele usou de esperteza. Eles falam que Jesus elogiou o desonesto. Jesus não elogiou a desonestidade, mas sim a esperteza que os filhos da luz não têm. Que eu e você não tem. Que eu e você não tem diligência. Que eu e você, tudo aquilo que Deus nos dá, a gente joga fora. A gente não tem essa diligência. A gente não tem essa esperteza. Então, quando a gente não tem, pode ter certeza que alguém vai ter com a gente. Pode ter certeza que alguém vai fazer isso com você. Vai fazer isso comigo. Nós precisamos ter diligência com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nós precisamos cuidar do nosso futuro. Nós precisamos cuidar do nosso amanhã. Deus fala, não ajuntei riqueza, mas Deus diz para você ser diligente com o seu amanhã, para você ser diligente com as suas finanças. José foi um bom governador, José foi um bom contador, José, ele era um bom administrador. E você? Você tem administrado o que Deus tem colocado nas suas mãos, ou você tem entregado aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem entregado para o administrador desonesto? Quem é o administrador desonesto da sua vida que tem lhe roubado as bênçãos que Deus tem colocado nas suas mãos? Ou você é o administrador insensato que não sabe administrar o que Deus tem te dado, ou você é o patrão que está tendo alguém que cuida daquilo que Deus te deu para você cuidar, e você colocou na mão de alguém que tem te roubado. Cuide você do que Deus te deu, seja diligente. Quando Deus fala não servir a dois senhores, nessa mesma parábola no final fala, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir a outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Mas quando ele fala isso, é você viver em prol das riquezas. É você viver por isso, é você alimentar os seus pensamentos com isso, no seu coração só ter isso. Porque tem gente que faz de tudo para ser rico, tem gente que faz de tudo para conseguir riquezas ilícitas, mas também tem gente que peca em jogar fora tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Quando Deus coloca nas suas mãos as riquezas dele, é para você servir a ele, o reino, e viver bem, viver uma vida bastarda, mas não ser escravo delas. Mas quando você joga fora aquilo que Deus lhe deu e você continua pedindo, Senhor, eu tô com necessidade disso, não tá dando para pagar as contas, meu Deus do céu, esse mês não fecha. O que é que você tem feito? Você tem administrado bem? Ou você tem tido um administrador infiel? Ou você é o administrador infiel? Se preocupe sim, porque Abraão deixou herança para Isaac. Então, quando você é um bom administrador, você não joga fora aquilo que Deus te deu. E você não vive em prol daquilo que Deus te deu. Você é apenas um bom guardião, um bom administrador das bênçãos do Senhor. Pense nisso. Deus diz, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Então, quando ele elogia a esperteza,
é porque eu e você estamos falhando em alguma coisa. Se está faltando alguma coisa em nossas vidas, aonde nós estamos falhando com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? O que você tem feito de errado, o que eu tenho feito de errado, que tudo que Deus nos dá não supre nossas necessidades? Quem está te roubando? Ou é você que está jogando fora? Então a palavra de hoje, mais uma orientação do Senhor para que nós possamos agir com esperteza, sim. Não agir com avareza, mas com esperteza, sabendo administrar bem aquilo que Deus coloca em nossas mãos. A palavra dele diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência desamparada. Então, se Deus fala, ele cumpre, mas não está vendo acontecer isso na minha e na sua vida, o problema não é Deus, o problema somos nós. O problema é que nós não sabemos lidar com as bênçãos que Deus tem nos dado. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Pense nisso, reflita, faça uma avaliação, sente-se, veja os pontos negativos e os pontos positivos. Avalie a sua vida financeira, avalie as bênçãos que Deus tem te dado, avalie o seu administrador, a sua administradora, avalie o trabalho dele, o trabalho dela e o seu próprio trabalho. E que Deus abençoe. Antes de você sair do vídeo, deixe o seu like, compartilha com 3 pessoas e comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários, você sabe administrar o que Deus tem te dado? Porque muitas das vezes o problema, o mau administrador, somos nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus.